Vamos chamar nosso time de análise para comentar essa pesquisa? Vamos chamar a Juliana, então. Juliana, vem para cá para nossa conversa. Juliana e Larissa, não só a Juliana. Vamos começar pela Juliana. Juliana, eu fui ouvir muita gente hoje sobre essa pesquisa. 2 pontos me foram orientados. O primeiro deles, a oposição é muito grande na Câmara dos Deputados. Então é natural que tivesse esse comportamento. Segundo, o efeito bucho cheio, me disseram. O que significa isso? Que os parlamentares estão com muito mais emendas. Mas os parlamentares, muitas vezes, utilizam essas pesquisas para dar um recado para o Palácio do Planalto. Ou seja, estamos de bucho cheio, mas a gente quer mais. Então, se essa pesquisa chega, de uma certa forma, ao Palácio do Planalto, margem de maior negociação. Exatamente. A gente começou o ano, para lembrar, né, onde a gente chegou com esses números da pesquisa, com uma articulação política que estava bastante confusa, né, com brigas e rusgas entre o articulador político no Planalto, o presidente da Câmara, Lula chamando ali os líderes para conversar, ele próprio, para tentar achar ali um rumo, principalmente pensando nas matérias que dizem respeito à economia e precisavam ser ajustadas. E a liberação de emendas negociada também faz diferença nessa avaliação. Agora me chamou também a atenção, Uribe, que Padilha é o principal articulador, né, pensando ali em nomes, mas quando diz que não há articulador, esse número é bem relevante ali entre os deputados. Então, ainda há uma percepção, mesmo com Lula tendo pulverizado essa função de articulação política, que foi o caminho que ele encontrou para não tirar Alexandre Padilha dessa função, chama a atenção a visão dos deputados, né, que é com quem o Palácio do Planalto tem que conversar. Olha, não tem um nome certo e aí fica parecendo que depende do assunto. Talvez isso possa ser ruim mais para frente, pensando nas matérias e no ano mais curto e nas matérias da economia, que é o que a gente precisa avaliar. Mas fica aí o resultado da solução encontrada por Lula, pelo menos nesse momento, e no momento também que se fala lá para frente de uma reforma política. Olha, os parlamentares não têm um nome específico e acham que não tem um articulador político ali na linha de frente do governo. É uma avaliação que é bastante interessante, é preciso prestar atenção para ver se essa é uma solução encontrada pelo presidente que vai dar certo a longo prazo. Fica ali o Lula entre a cruz e a espada também, né, Larissa? Porque vai entregar o coração do governo para os seus adversários políticos ou independentes, como eles gostam de se auto-intitular, embora ocupem espaços robustos no governo federal e na esplanada. Agora, Lari, me chama a atenção, Alexandre Padilha, muito criticado, mas ainda assim lembrado como o articulador político, o ministro que mais conversa com os deputados. E o Fernando Haddad, que é muito mencionado nas conversas que nós temos com lideranças políticas, mas na pesquisa aparece lá embaixo. Tainá, e é interessante isso, né, que durante o ano passado o Haddad foi considerado por muitos o principal ministro responsável por um fim de ano até comemorado, especialmente durante ali na questão econômica, óbvio, porque ele é o ministro responsável por isso, mas em aumentar a arrecadação. Por outro lado, a gente escutava desde dezembro que seria um 2024 de muitos desafios para o ministro da Fazenda, que esse ano ele teria dificuldades, mas o entendimento ali no Congresso Nacional é que ele teve mais dificuldades do que era anunciado já no fim do ano passado. Praticamente nenhum projeto que se fala de arrecadação conseguiu ser aprovado este ano ali, nem na Câmara, nem no Senado Federal. Para além disso, reforma tributária não andou. Agora a gente está tendo aí, estamos formando aqueles grupos, mas tudo ainda muito inicial. Havia uma tentativa, uma promessa de Arthur Lira, de acordo com alguns interlocutores, que neste primeiro semestre a reforma tributária, a sua regulamentação já teria andado pelo menos na Câmara dos Deputados. A gente já está entrando em junho e não viu isso andar. Sobre o Padilha, o próprio Lula tem dito, me pontuaram algumas fontes aqui no Palácio do Planalto, e a gente escutou até isso meio por cima em algumas entrevistas coletivas, de que Lula não vai mexer justamente no Padilha porque é entregar ainda mais esse poder ao Centrão. Então, por mais que haja, de fato, muitas críticas, há um entendimento de que seria
difícil qualquer outro deputado, qualquer outra pessoa que viesse assumir um cargo de ministro responsável por essa articulação com o Congresso Nacional que não fosse do Centrão. E Lula já bateu o pé. Eu não vou entregar para o Centrão um cargo tão importante. Então, se o Padilha está sendo acusado, se há dificuldades com Lira, qualquer outro que vier que não for do Centrão vai passar por essas dificuldades. Voltando um pouquinho na Haddad antes de encerrar, é importante a gente destacar que o próprio Lula tem feito críticas ao Haddad de forma aberta, são puxões de orelha, às vezes num tom até bem-humorado, naquele sentido ali, naquela agenda com vários ministros no Rio Grande do Sul, fala com o Haddad, fala que ele tem que dar um jeito de achar verba. Então o Lula também não tem ajudado a vida de seu ministro da Fazenda. Quando a gente fala, principalmente de Padilha e até de Nízia, é interessante porque o efeito é contrário. O Congresso Nacional não tem percebido isso. Quanto mais atacam, mais eles se garantem, mais eles são blindados. Em relação a Fernando Haddad, é algo que Lula fala nos bastidores. Haddad precisa fazer mais política, por isso que ele coloca Haddad no centro do fogo. Por quê? Porque Haddad é ainda o sucessor natural de Luiz Inácio Lula da Silva na visão dele para 2030. Se Haddad não tiver uma abertura, se a Haddad não acordar para a vida e começar a fazer política, outro nome com mais traquejo político pode superá-lo. O que eu acho engraçado, Larissa e Juliana, é aquele entusiasmo que tinha com a entrada do Centrão no governo, né? E que aí o próprio Centrão vendia isso, né? Não, vai melhorar, vai dar voto, a relação vai ficar melhor. Nada disso. Os ministros que entraram estão mais esquerda do que a própria esquerda. Já, como dizem os bolsonaristas, já fizeram L e tem tempo, entende? Agora, veja que entraram os ministros do Centrão para melhorar a articulação e para garantir os votos, não apenas para angariar mais votos, mas segurar aqueles que já eram dados ao governo sem eles estarem no governo, mas ainda assim há uma blindagem da cozinha do presidente da República, do aconselhamento de quem chega perto do presidente da República. E é muito difícil pensar que haverá algum ministro do Centrão ocupando o lugar de Alexandre Padilha, ou seja lá quem for, naquela cozinha presidencial, que esteja no tete-a-tete com o presidente da República, capaz de falar a Lula o que pensa. São pouquíssimos os conselheiros que dentro do círculo íntimo do presidente fazem isso. Imagina alguém que é de fora. É muito difícil. E eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A gente viu o que Jair Bolsonaro fez. Colocou Ciro Nogueira no coração do Palácio do Planalto. Gente, não trouxe, né? E voto não trouxe. Colocou lá e o que aconteceu? Emenda de relator, o Ministério do Planejamento foi para a Câmara dos Deputados. Não era Paulo Guedes, era a Câmara dos Deputados cuidando do orçamento. Por isso que Lula tem esse receio.